Olá, estamos iniciando mais uma Jornada do Conhecimento. A Jornada do Conhecimento, que é uma iniciativa do Moultrie Insurance, e o nosso objetivo é levar conteúdo relevante e que possa fazer sentido na atividade de corretagem de seguros. Lembrando que os conteúdos das lives anteriores já estão disponíveis no site do Moultrie e na página do Moultrie no YouTube. Se você não conseguiu acompanhar as outras lives ao vivo ou quer rever algum tema, acesse as nossas plataformas e não deixe de se inscrever no canal do YouTube para receber notificações dos nossos novos conteúdos. O objetivo dessa live é entender como funcionam os reajustes de planos de saúde, mas antes de apresentar os convidados que irão discutir esse tema conosco, eu gostaria de agradecer mais uma vez a direção do Moultrie por viabilizar a realização de mais uma live, agradecer a equipe de comunicação do Moultrie que torna tudo isso possível, aos convidados que aceitaram participar dessa live conosco e aos corretores de seguros que acreditaram e estão nos acompanhando agora. A todos, o meu muito obrigado. A live terá a duração de 60 minutos e, havendo perguntas, elas poderão ser respondidas ao final do nosso bate-papo. Agora sim, vamos apresentar nossos convidados. O primeiro, seja bem-vindo, João Batista. Opa, obrigado, Wellington. Obrigado pelo convite, né? Pela Moultrie aí, pela equipe toda. Estamos à disposição. Okay. O nosso outro convidado, não menos importante, já esteve conosco aqui em outra oportunidade, já tivemos algumas lives no ano passado, Luiz Feitosa. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, boa tarde, João, boa tarde, Wellington, a todos. Obrigado pelo convite e prazer estar de volta. Já me sinto em casa aqui, que já conheço tua condução. Obrigado. Legal. Antes da gente entrar propriamente no nosso tema, Luiz, acho que seria legal se você pudesse falar um pouquinho de você, um pouquinho do que é a MetaInfo, né? Que a gente divulgou aí no site, mas para quem não acompanhou, não viu lá a apresentação, fala um pouquinho para a gente aí, Luiz. Quem é o Luiz e o que é a MetaInfo? Não, na verdade, João. João, desculpa, João. Vamos lá, rapidamente, tentando resumir um pouco, né? Nós aqui somos uma equipe que buscamos fazer análise de dados da saúde suplementar. Então, a gente é uma empresa de tecnologia focada na área clínica, específico, atendendo corretores. Nossos clientes, a totalidade, são corretores que não têm essa operação dentro de casa, acaba nos contratando para realizar essas análises de dados. E o objetivo dessas análises de dados, a nossa busca constante é se antecipar ao risco de saúde que pode acontecer naquela população. Então, nosso papel é realizar uma classificação, realizar um estudo epidemiológico daquela população, de acordo com os dados que recebemos das operadoras de saúde, para converter aquilo em relatórios que vão subsidiar planos de ações de promoção à saúde ou regulação do plano de saúde e assim por diante. Então, nosso papel é sempre buscar mecanismo e apresentar ferramentas para os nossos clientes que possa antecipar o quanto antes aquele risco. Muitas vezes tem risco que não será possível evitá-lo, mas produzir subsídio para minimizar pelo menos aquele risco. Legal. Luiz, você também já é figurinha carimbada aqui, mas eu acho legal, para quem está nos assistindo agora, que você também possa explicar um pouquinho quem é o Luiz e o que a Arquitetos da Saúde faz. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Eu sou cofundador aqui da Arquitetos da Saúde. A gente está no mercado desde 2018 e nós somos, acho que uma definição mais resumida, né, da nossa empresa, a gente é um birô de serviços técnicos. A MetaInfo, olhando mais fortemente para os corretores, a gente olha mais fortemente para os contratantes de plano de saúde, muito embora a gente presta serviço para a cadeia toda, porque a gente tem três frentes, né? Uma é de cursos digitais ou de treinamentos, que a gente até já ofereceu aqui em outra live. É verdade. Um sistema de business intelligence de dados públicos. Então, não é o dado do cliente, mas é o dado do portal de dados abertos. A gente é especialista em construir indicadores desses dados públicos. E numa terceira frente de consultoria, e aí a consultoria ela pode ser em qualquer frente que tenha uma demanda técnica, a gente está habilitado a ajudar a resolver para toda a cadeia, muito embora
muitos hospitais nos procuram por conta da inteligência de indicadores, ou empresas, RHs, nos procuram por conta dessa mesma inteligência. Legal. Bom, o assunto de hoje é reajuste de plano de saúde, a gente já falou na primeira entrada, e como o uso correto dos dados pode ajudar na gestão dos planos e, consequentemente, nas melhores condições comerciais. Mas antes da gente falar especificamente das métricas e do uso adequado dos dados, é importante saber qual é a previsão, vou começar de novo com o João, da Metainfo para os reajustes de plano de saúde de 2022. O que vocês estão prevendo aí na Metainfo, João? Opa, Wellington, essa é uma pergunta ao mesmo tempo difícil e fácil, né? Porque vou pegar o gancho hoje lá da apresentação que eu estava participando, né? Tem vários fatores colaborando contra, né? Ou seja, fazendo os preços subirem, né? Ou seja, a inflação é o primeiro fator que acho que o Luiz vai expor com mais detalhes, né? A questão do ICMH e assim por diante. Na nossa questão que a gente se concentra no reajuste técnico, né? A gente aquele reajuste dos 70%, 75%. O break-even, né? O famoso break-even. O break-even, né? Nós nos concentramos nessa questão ali, que é tentar fazer a racionalização, né? Indicar a racionalização da utilização do plano de saúde, para ele ser plano de saúde e não de doença, né? Evitar que ele se torne plano de doença. A gente vem observando que concordo também hoje com a explanação do presidente da Sul América, que nós estamos vivendo um momento atípico, né? Então, toda a estatística ela está ainda sofrendo reflexo da pandemia. A gente vinha conversando aqui nos bastidores, o Luiz falou, as operadoras tiveram um bom lucro ali na pandemia, no começo da pandemia, depois isso, na minha opinião, se reverteu na segunda onda, porque houve internações mais longas, o suprimento encareceu demais, né? Ou seja, os preços de medicamentos e equipamentos e materiais e assim por diante, isso está se refletindo com certeza agora nesse resultado de quarto trimestre e acredito que ainda vai ter um reflexo no primeiro trimestre de 2022, é o que a gente está enxergando. Porém, a expectativa que a gente tem é de normalização, né? De trazer esse valor para baixo, e depois a gente pode explanar melhor como esses dados podem ajudar. E não só os dados, pegando como exemplo operadoras que têm planos, né, de promoção à saúde. Isso, todos os analistas financeiros sempre perguntam sobre isso, porque isso é o que vem colaborando para o equilíbrio contratual no 70 ou no 75. Os outros artifícios já não tem tanta expressividade para essa solução. Então, a gente gosta sempre de atrelar falar de sinistralidade relacionando o que eu posso fazer para equilibrar essa sinistralidade, né? Então, a nossa previsão é que há um aumento ainda nesse primeiro trimestre, isso está se mostrando, vamos falar assim, nos resultados que a gente está vendo, e reajustes mais fortes, mais difíceis também, com concentração de mercado, né? Porém, a normalização vem aí se tudo mais constante da vacinação, que vem colaborando para a diminuição de número de casos e mortes também. Acredito que a normalização vem ali para o segundo semestre. Porém, isso é algo que, vamos falar assim, facilita essa visualização, que indicadores de outras economias de suprimento, de cadeias que foram desabastecidas, vão estar se igualando ali no segundo semestre também. Então, acho que está caminhando junto. Ô Luiz, e na Arquitetos da Saúde? A previsão qual é do reajuste? Vai ser os corretores e RHs, que você comentou, tem que se preocupar? Como que vocês estão prevendo aí os reajustes para 2022? A gente entende que não vai ser um ano fácil em termos de índice, por fatores que o João já comentou, né? Mas principalmente porque a gente não está comparando 2021 contra um ano normal. 2020 foi um ano atípico. Então, atípico que pela primeira vez na história a gente teve uma VCMH, um teto de reajuste dos planos individuais calculados pela ANS negativo, mais de 8%. Então, 2021 é um ano de retomada, sim, mas, por outro lado,
Se ele fosse comparado contra 2019, a gente não teria nada muito fora do que a gente observa todo ano, que é uma VCMH acima da inflação geral de preços. Então, assim, são duas coisas diferentes, né? Esse indicador que todo mundo mede, que é o teto de reajuste dos planos individuais, que atinge aí aproximadamente 9 milhões de pessoas, 18% do mercado, todo o resto, né, 40 milhões de pessoas praticamente, de livre negociação, de cada operadora calcula a sua VCMH. E é por isso que a gente mede aqui na consultoria a VCMH do Brasil. A gente mede numa série histórica a inflação de todos os beneficiários do Brasil. Para este ano, eu até escrevi um artigo hoje, está publicado aí nas redes sociais, o BTG está estimando para os planos individuais 15%. Ele anunciou isso no mês passado, né, de aumento. Okay. O que já seria o maior da história. Se o ano passado for o menor da história, este ano teríamos o maior da história. Parece uma recuperação do negativo que foi dado, né? Porque se a gente comparasse contra 2019, de novo, nós teríamos um indicador normal. E aí, quando a gente olha, não para os planos individuais, mas para os planos, para a inflação do Brasil, a VCMH do Brasil, este ano, a gente só tem até o terceiro trimestre de dados, a gente não tem o quarto trimestre, mas seria algo em torno de 22% de VCMH, o que é um dos maiores também da história, da série histórica, medida aí pelo IES, por exemplo. Mas se a gente comparasse com 2019, a gente estava falando de 8%. Então, assim, o pedido inicial vai ser imenso. Só que onde há livre negociação, vale muito a história do cliente. Porque ele vai sentar para negociar como ele sentou ano passado. O ano passado, apesar de ter VCMH negativa, não foi todo mundo que teve reajuste zero, né? Mesmo os que tiveram suspenso foram cobrados durante 2021, com a data base 2020. Então, assim, o pedido inicial vai ser muito alto. BTG está dizendo que planos individuais é alguma coisa perto de 15. Para nós, VCMH do Brasil perto de 22. Então, o pedido das operadoras vai ser alto, mas tem oportunidade, tanto para mudança, né, porque tem um jogo aí de roubo a monte, ou de boa negociação, porque vale muito a realidade do cliente, principalmente quando ele é de uma carteira grande, é um cliente com muitas vidas, né? Isso tem contraproposta, lógico, né? Peso, mas o pedido inicial vai ser grande. Tá. Então, a previsão, na verdade, é alta, vai ter um reajuste alto. É isso, né, Luiz? Isso eu não tenho dúvida. Okay. O primeiro pedido vai ser alto. Legal. Quando a gente fala de reajuste de plano de saúde, duas variáveis são inevitáveis e por isso que vocês estão aqui conosco. A sinistralidade ou break-even, né, como alguns chamam, e a inflação dos custos médicos ou VCMH. Essas variáveis impactam tanto planos individuais, PME, empresariais, mas vamos começar aí pela sinistralidade. Aí vamos de novo com o João. É possível, João, controlar a sinistralidade com o uso correto dos dados? Eu acho que essa pergunta vem num dia também inglório, né? Que a gente fala que os dados hoje é o novo petróleo, né? E hoje o petróleo passou dos $100 aí o barril, né? Mas é o novo, dados realmente tem muito valor hoje para tomada de decisão. Então a gente colabora no sentido de reunir esses dados da melhor forma possível, diferentes fontes, claro que a saúde assistencial, né, a saúde suplementar é a maior fonte que a gente consome hoje, mas recebemos dados desde atestado do RH, certo? Os avisos e assim por diante. Então, acho que tudo isso facilita a gente montar um plano de ação, ou seja, depois de verificado avaliado todos esses dados, fazer uma triagem da população, quem é mais agudo, quem é menos, né? Geralmente a gente está falando dos crônicos, e algumas oportunidades que a gente tem de cuidado, que não é crônico, mas tem um alto custo, que a gente bate sempre na tecla aqui da natalidade, né? Que é as gestantes, que você vai ver,
se ela tiver bem cuidado, ou seja, vai ter lá o parto, vai custar 20 mil e acabou a história. Mas se não tiver alguma intercorrência, isso pode custar muito caro e desequilibrar o contrato. Então, olhando por aí que a gente vai dando insight para os nossos clientes da oportunidade de fazer uma racionalização desses custos, né? Então, para isso, você não tem como ficar lá, como o Luiz colocou, a gente ficar discutindo ali, pede 40, depois aceita 20. Infelizmente, existe muito isso no mercado ainda. A operadora pede um reajuste mais elevado e depois tudo pela metade do dobro, né? Isso, vou falar assim, em alguns lugares não está fazendo sentido mais. A gente já chegou em situações de RHs confrontar a operadora e dizer, se você, operadora, que pedia na ocasião 35% de reajuste, certo? Demonstrar esses 35% do jeito que a consultoria aqui da corretora Metainfo está demonstrando que ela está sugerindo 18% para equilibrar o contrato, dinheiro não é o problema, pagaremos, e somos parceiros, mas eu preciso de justificativa, não posso pagar. O que a gente vê hoje, muito, Elton, no mercado, a saúde suplementar funcionar como cheque em branco. O cara passa lá, cuida da minha população, mas quem está prestando contas disso, ou seja, está usando o melhor tratamento, está avaliando isso? Então, nosso papel é em cima disso também, de avaliar se aquilo está sendo racional, tá? Então, a gente acredita muito que os dados podem ajudar a trazer esse equilíbrio. Como tem situação que há, vamos falar assim, uma concentração de casos oncológicos, senta e chora, não tem o que fazer, a operadora está certa, a gente precisa recompor esse prêmio. Então, a gente fica bem claro que a gente tem um trabalho imparcial, né? Não é porque o corretor nos contrata que a gente vai defender o interesse dele, a gente fica aqui avaliando a questão numérica, o que os números estão dizendo, o que aquele risco está dizendo, para onde vai esse contrato. Há situações que a gente chega, apresenta que precisa de um reajuste de 20%, mas isso mesmo que foi demonstrado, o Luiz falou sobre o número de vidas, o poder de barganha é tão grande, que o número de vidas é tão elevado, que o poder está do lado do estipulante, não está do lado da operadora. E ele prefere não ter o reajuste de 10%, fazer 5% e manter no caixa dele, para você ter ideia de onde... Mas fica avisado, para o próximo período pode faltar, como as seguradoras falam, falta o prêmio, falta a receita para o próximo período de contrato, né? Então, isso é um grande desafio, ainda mais quando isso ficou mais distante desses reajustes. Quando a gente começou, a gente estava conversando disso, o Luiz falou que já fundou a empresa há tantos anos, a Metainfo também já tem mais de 10 anos de vida aí, fora isso, a gente estava lá atrás já fazendo esse trabalho também, onde o reajuste era a cada 4 meses, não era 12 meses. Né? Então, você precisa dar um risco para a operadora também aguardar um ano inteiro, tem que pôr dinheiro na frente para ver se vai recuperar aquele dinheiro. Então, o nosso trabalho é muito responsável de ser imparcial, né? Porque a operadora tem situações de operadoras regionais que ela pode vir a quebrar e não tem quem atende, aí vai ficar ruim para os dois lados, né? Então, tem que... a missão é o 70 ou 75, dependendo, a maioria é 70, né? Aí vai estar todo mundo mais atendido, né? Essa é o nosso esforço aqui, o nosso trabalho. Ô Luiz, e no caso do VCMH, da inflação, é possível também controlar a inflação com o uso correto dos dados? E faço para você também uma pergunta complementar, né? Hoje, os corretores, o acesso que eles têm do VCMH é um acesso exclusivo, ele vem da própria operadora, né? Existe alguma outra maneira dele ter acesso ao VCMH que não seja pela operadora? Então, eu acho até que essa dobradinha é muito interessante, né? Porque a gente aqui está falando dos dois índices que compõem o reajuste, né? O João falando mais da questão da sinistralidade, eu falando mais da questão da VCMH. Mas no fim do dia, existe um desequilíbrio que precisa ser recomposto, seja ele o nome que a gente queira dar, né? É isso, no fim do dia é isso. E existe uma questão circunstancial, né? É muito interessante porque quando a gente olha historicamente, esse é um mercado
que é impressionante. Toda a vida a sinistralidade foi de 84% na média desse setor. Algum ano 82, algum ano 85, mas na média 84. Então, quando eu digo que 2021 não é um ano tão catastrófico, é que nós estamos agora 84, 85, como foi a vida inteira. O único ano que foi diferente de fato foi 2020, que a gente fechou o ano com 76, 77, que isso sim era muito atípico, né? Mas como um é complemento do outro, eu costumo dizer que a VCMH, ou você olhar para a VCMH, não tem a ver tanto com você ir na operadora e dizer o seguinte: olha, minha VCMH é diferente da sua, logo você está errado, eu estou certo. Porque no fim nós vamos sentar para negociar o reajuste, é isso, né? Agora, existe uma questão que a Metainfo certamente aborda aí nas suas análises e que a gente aborda aqui também sob outra ótica, que é a seguinte: quando você entende a sua variação de custo, porque a VCMH é isso, é variação de custo. Quando você entende a sua variação de custo, você tem subsídio para gestão. Então, assim, existem estratégias dos corretores que têm a ver com o seguinte: o cliente falou que só pode 10, e eu vou para cima para buscar 10. Se eu não conseguir 10, eu troco a operadora. E talvez ele consiga um preço que fique dentro desses 10 e talvez não. E aí o cliente tem que repensar o limite dele. Eu proponho sempre para o mercado uma estratégia, uma abordagem diferente, que é a seguinte: calcule a sua variação o mais aberta possível para que você tire disso insumo de gestão. Então, por exemplo, se eu olho para a minha variação de custo, porque eu tenho um banco de dados, eu contratei a Metainfo, sou um corretor e tenho dados, né? A gente está invertendo aqui o Merchan, depois ele... Depois ele devolve. Registre, Obrigado, Jorge, registre isso. Obrigado, Luiz. Já estou registrando aqui. Então, eu contratei a Metainfo. Acho que não tem almoço de graça, né, Luiz? Não tem. Não, depois o João fala de mim. E eu tenho subsídio para saber onde é a minha variação, se é na consulta ou no pronto-socorro. Cara, pega isso, senta com o teu cliente e monta uma estratégia com ele para combater o excesso no pronto-socorro. Agora, para o reajuste do ano que vem. Porque aí, resultado fala mais do que VCMH. Não importa que a VCMH da operadora é alto, se o teu é baixo. Então, você tem que capitalizar isso. Então, você vende para o teu cliente uma estratégia de gestão de custo, mais do que gestão só da sinistralidade, porque aí é guerra de foice, né? Se o teu cliente é grande, você vai ter sucesso. Se o teu cliente é PME ou é um cliente médio ou pequeno, você vai ter menos sucesso, né? Então, o VCMH da operadora nunca é aberto nem transparente. Ela diz quanto é. Ela não dá uma nota técnica dizendo: olha, a minha variação foi motivada por isso e por aquilo. Você vai ter isso no relatório gerencial. Então, faça você a tua análise, não é para provar que você está certo, mas para virar para o teu cliente e propor uma estratégia de gestão de longo prazo. Porque, diga-se de passagem, nada em saúde é imediato, qualquer ação é de médio e longo prazo, né? Porque você tem que convencer as pessoas precisam mudar seu comportamento e depois isso precisa refletir na despesa médica, que pode demorar 3 meses, né, para ter um reflexo efetivo. Então tem que começar agora, para 2023 nós estamos falando. O que a gente for negociar esse ano já aconteceu, metade já aconteceu ano passado, né? Então, é um pouco, assim, é uma mudança de ótica, né? É lógico que a gente precisa entender os indicadores do Brasil, até para saber o panorama de qual vai ser o ímpeto das operadoras, mas é mais importante você entender a realidade do seu cliente. Diga-se de passagem, o ano passado, a ANS divulgou
deixa eu olhar aqui o número exato, 8,19 de reajuste negativo. O do Brasil foi 8,45 negativo. E aí eu pergunto para os corretores, quantas operadoras você conhece que divulgaram VCMH negativa? Difícil, hein, Luiz? Difícil. Difícil. Então, assim, o que vale, apesar do indicador do Brasil estar certo e do cálculo da ANS estar certo, o que vale é o quanto você usou o dado do seu cliente para construir estratégia de gestão a partir da variação de custo do seu cliente, né? Agora, não é que o que eu estou dizendo aqui não é relevante, porque este ano o pedido já vai vir grandão, né? Ele vai vir com um indicador alto. Brasil vai apontar para 22 de inflação médica de VCMH. Então, as operadoras vão ter uma VCMH alta, a gente tem que se preparar. Okay. Ô, João, quando a gente fala de sinistralidade, a gente está falando diretamente do uso do plano de saúde, né? O usuário lá fazendo a utilização. E quando a gente fala no uso adequado dos dados do plano de saúde, e é uma dor que os corretores acabam enfrentando, a gente está falando em controlar o acesso do usuário ao plano de saúde para poder controlar a sinistralidade? É isso que a gente está dizendo ou não tem nada a ver? Não, eu acho que pode ter, vamos lá, acho que tem diferentes perfis de população, né? Eu acho que quando fala de controle, dá uma ideia de barrar um pouco o uso e assim por diante, que muitas vezes tem má utilização mesmo em algumas empresas, né, em alguns perfis de população, onde você precisa colocar ali uma coparticipação, né, para poder regular essa utilização. Mas isso não é o propósito, né? O propósito é a gente facilitar o acesso dele e direcionar esse acesso à saúde da melhor forma possível, né? Então, a gente já fala há muitos anos, né, de crônicos que tem uma utilização bem diferente. Estatisticamente, a gente tem uma pessoa em plena saúde fazendo de 5 a 6 consultas ano. Mas o crônico, ele vai fazer consulta todo mês ou mais consultas. E isso é normal, natural. Então, você está vendo que a população é diferente. A estratégia deveria ser diferente. E, às vezes, a gente tem algumas barreiras, né, que RH já chegou a falar, eu não posso colocar uma condição diferente para as pessoas aqui dentro. Chega nesse nível. E aí, há uns 2 ou 3 anos atrás, a gente estava muito otimista, pensando que ia ser aprovado isso pela ANS, junto com aquele assunto da discussão das franquias. Aí o STF barrou tudo isso. Ou seja, ia facilitar muito essa conversa, né? A pessoa que é um diabético, por exemplo, ele precisa de cuidados muito mais do que aquele outro que não precisa. Então, se você cobra dele para ele fazer uma consulta, isso pode ser um impeditivo de cuidado. E consulta, exame, na nossa visão, é barato. O que é caro é a hospitalização. Se o diabético ele não se cuida, por exemplo, que a gente está pegando esse caso, ele vai descompensar e vai internar. Isso que é caro, né, na nossa visão. Internação consome de 50% a 60% de tudo que se paga no plano de saúde, né? O Luiz pode compartilhar os números dele aí também, deve ter essa visão, pelo menos nas empresas do Sudeste. Se a gente olhar o Brasil, dá um número diferente, mais baixo, mas nas empresas que a gente atua mais, que está no Sudeste, é por volta disso, tá? Então, a ideia é a gente reverter essa utilização, diminuir 10% de internação do que já se gasta para aplicar em promoção à saúde, em uso mais adequado da saúde. Agora, se ficar fazendo essas comparações, vamos ter a ideia também de que um plano de saúde é contratado como um seguro, né? Ninguém contrata o seguro para bater o carro, né, de propósito. Jamais. Então, usa quem precisa usar, né? Eu acho que essa a questão, né? Assim, claro, você tem que usar de maneira preventiva, fazer seus exames periódicos. A gente pega a população feminina, principalmente, que tem mais exames periódicos aí, incluindo toda a saúde da mulher, mas tem a situação dos crônicos, que eu acredito que, na maioria das vezes, os RHs não têm essa visão. E aí é uma oportunidade dos corretores levar esse plano de ação para eles, né? Levar esse engajamento. Você precisa descobrir quem são a população que você tem mais risco, você vai cuidar dela, já tem um ganho
humanizado, e você vai ter, como o Luiz disse também, eu concordo plenamente, a médio e longo prazo, o resultado na sinistralidade, que ela não vai ser da noite para o dia, né? Vai ser cuidando da população que vai aparecer esse cuidado, essa redução ou essa racionalização para equilibrar o contrato ali nos 70, 75. Ou seja, diminuir a internação através do uso da saúde preventiva, cuidado, né? Do cuidado, isso, cuidar da população, fazer promoção à saúde. Tempos atrás a gente via assim, a operadora que oferece isso, fala assim, se você me pedir isso só no ato do reajuste, eu não vou implantar, porque você não está afim de mudar a cultura da sua empresa, você está só preocupado com o reajuste que é pontual uma vez por ano, e precisa ser devagar e mudando, é onde tem essa oportunidade, mudando, concordo com o Luiz, devagar para mudar a cultura e hábitos saudáveis dessa população. E a outra oportunidade é você ir premiando melhor a sua rede resolutiva, aquela rede que resolve, não aquela que cobra barato, né? Acho que há duas oportunidades de racionalizar o custo do plano de saúde, né? Que é doutrinando a população, aliás, doutrinando não, promovendo, né? Você precisa estimular ela a se cuidar, né? É um caminho que leva um tempo. E a outra é premiando os melhores prestadores, porque não adianta pagar barato naquela consulta que o cara vai voltar ali várias vezes ou vai em outro porque não gostou e assim por diante. Então, a gente já vê que tem operadoras hoje que tem a rede credenciada e tem a rede Prime, vamos falar assim, que ele remunera melhor porque aquela resolve, né? João, são iniciativas importantes. Não vamos falar agora, mas o duro é quando o prestador compra o fornecedor, né? Mais para frente. Esse aí é um assunto complexo, mas é interessante. Ô Luiz, o controle da inflação médica parece uma missão impossível, né? Porque, como eu disse, esses dados eles vêm direto da operadora, a operadora, como você mesmo colocou, diz que o plano dela teve um VCMH-X e tem que engolir, não tem escape. Como o RH ou o corretor pode influenciar ou reduzir uma taxa de inflação médica? Isso é possível influenciar essa redução, reduzir esses custos? É possível, porque, na verdade, assim, qualquer população que utiliza plano de saúde, conjunto de pessoas, elas, independente do produto que elas tenham, se elas tiverem um acesso normal, elas vão ter certas características muito parecidas. Então, o João colocou aí alguns exemplos de demanda de consulta, de pronto-socorro, de internação. Isso parece de internar metade de tudo que você gasta. Quando você só com suas eletivas e de pronto-socorro, você está chegando aí a 5, 6 per capita ano. Os exames são 2,5 vezes, 3 vezes a quantidade de consultas. Luiz? Acho que travou aqui para mim. Vamos esperar um pouquinho, que acho que o Luiz deu uma travadinha. Tá bom, então. Esse segredo do VCMH incomoda alguns CFOs, viu? A gente já viu comentários, só complementando enquanto o Luiz volta, viu, Elton? A gente já viu situações de exigências do CFO, do contratante, requerendo para o corretor, procura para mim um plano que atende essa demanda, eu não pago VCMH, vou pagar IGPM, IPCA, não vou pagar VCMH porque eu não sei o que está dentro do VCMH. Então, aqueles que são mais atentos realmente ficam incomodados com esses índices das operadoras. E é muito o que o Luiz fala, né? Quando você trata do VCMH, você tem o VCMH nacional, mas como as operadoras têm o VCMH delas, eu também entendo que o negócio em si, aquele contrato também pode ser medido o seu VCMH, ou seja, às vezes usou uma rede mais barata, uma rede que não cobra tão caro, que não cobra produtos que têm impacto dos custos do dólar.
E assim vai. Sim. Aí você consegue ter essa análise, que é uma análise específica, né? Exato, eu acho, Luiz, a questão nossa, sempre a gente bate sempre nessa tecla. A falta de transparência dá margem de questionamento. Então, acho que as operadoras tinham que abrir mais essa fórmula do VCMH para discutir isso abertamente. Está todo mundo ali preocupado com os custos, porque não é fácil você... A previsão do Luiz é de 22%. Não é fácil para a empresa repassar isso nos seus produtos depois, né? Uma margem muito elevada, 22% de real. Só da moeda a gente está falando, ainda tem que discutir no final do dia, como o Luiz falou, junta tudo. 22 da moeda, eu tenho mais 30 do break-even, vamos falar, estou falando de 50%. E aí? Inviável, como repassar né? isso, né, para os produtos? Onde a gente tem, claro que agora a gente passa por um momento atípico do GPM ter explodido ano passado, né? Mas, vamos falar assim, o IPCA acho que ficou mais na normalidade, ok? Mas é um exercício inglório, né, de fazer índice no Brasil, né? Porque é esse ponto, cada um puxando para o seu lado, né? Defendendo a sua bandeira, né? E isso eu acredito que é um erro. Isso precisava ser mais imparcial, né? É assim que eu faço a conta e é assim que eu preciso. É por isso que eu preciso dessa recomposição. Opa, o Luiz voltou. Desculpa, eu tive uma Você estava no auge, quando você estava no auge da explanação, Luiz. Desculpa, Sempre assim, espero né? não acontecer de novo, perdão. Murphy não é nosso amigo. Você lembra qual era a pergunta? Estávamos perguntando se é possível influenciar aí o VCMH, né? Se você puder concluir para a gente. Então, o que eu estava dizendo... O Luiz já pagou, o João já pagou, tá? Que fique bem claro. Puxa, eu não assisti. Ele já pagou aqui. Complementei. Vou ter que ver na gravação isso aí, eu estou confiando. Mas é o seguinte, só para fechar meu raciocínio aqui, o que acontece é que qualquer população tem um comportamento típico. Esse comportamento típico, quando identificado, ele vira insumo de gestão. Então, veja, é importante compreender que, se você quiser fazer gestão populacional olhando para a VCMH, você tem que encontrar esse comportamento típico e entender se ele é típico mesmo. Por exemplo, eu, de vez em quando, pego contratos, populações, que usa-se tanto pronto-socorro quanto consulta eletiva. Isso não é nada típico. Mas a gente só sabe disso porque a gente transforma isso numa análise como se fosse de VCMH, para poder identificar isso. Tem população que tem mais de 20% da população que não vai no plano médico. Isso não é típico. Isso é um problema, na verdade. A longo prazo, isso é um problema. Então, quando você transforma indicadores sob a ótica, como se você fosse um mini secretário da saúde, você apenas troca o indicador como se ele fosse normal e você tem a meta de resultado. Então, por exemplo, se você já sabe que você faz 2 consultas e meia de pronto-socorro e 2 consultas de eletiva, 2 consultas e meia de eletiva, e você sabe que uma custa 90 e a outra custa 150, se você colocar uma meta... A eletiva custa 90 e o pronto-socorro 150. 150, e que cada um está fazendo 2 consultas e meia. Se você colocar uma meta para o pronto-socorro, sabendo o seu volume e o seu custo, e para a consulta eletiva um padrão mais normal, você troca os números e você sabe quanto que você economiza. E aí você começa a fazer um trabalho com meta. Uma coisa perigosa que existe é a gente dar meta maluca em trabalho de gestão. Então, sim, era muito comum no passado, quando surgiram as primeiras empresas de monitoramento de crônico, elas prometiam 80% de redução, 70% de redução, o que nunca foi execuível. Porque você precisa conhecer seu indicador para dizer o seguinte, cara, se você vai baixar 70% do meu custo, então para que eu quero descer, porque eu devia estar sendo roubado antes, né? Então, assim, gestão de indicadores em saúde, ela não dá saltos. Até porque você está fazendo gestão agora e vai ter inflação daqui até o ano que vem. Vai comer um pedaço do teu resultado. Vai. Então, você precisa saber vender isso para o cliente, porque os indicadores eles têm que ser críveis. E eu entendo que uma empresa
que cresce pouco em termos de variação do custo per capita, isso é resultado também. Não é só diminuição que é resultado. Crescer pouco também é resultado, porque a gente está lutando com um sistema que é orientado por produção. Se eu cresci pouco, se eu cresci no nível da inflação, isso já é um baita resultado, né? Então, é possível fazer gestão, mas você precisa se comportar como se você fosse um secretário da saúde. Então, estabeleça metas críveis, né? Entenda teu número e estabeleça metas críveis, atingíveis, exatamente. Ô, João, existem alguns mecanismos utilizados atualmente para controlar a inflação, controlar a sinistralidade de planos de saúde. Inclusive por iniciativa das operadoras, elas inclusive indicam isso, né? Um dos mecanismos que ela usa é coparticipação, né? Vamos lá, colocar uma coparticipação, às vezes não tem, vai diminuir o uso. Outro aporte financeiro, tem uma sinistralidade alta, vai lá, faz um aporte financeiro. Esses mecanismos, os mais conhecidos, eles são eficientes para controlar a sinistralidade? Existem outras opções aí que vocês utilizam? Eu acredito que não são efetivos, né? Senão a gente não estaria nesse número médio que o Luiz acabou de expor de 84%, geralmente, né? Está ultrapassando pelo menos quase 10% aí do que seria o razoável, né? O equilibrado, né? Então, eles servem mais para um... Oi? Proposto, pelo menos, né? Pelo proposto, né? A gente acredita que para algumas populações serve de regulação, né? Uma coparticipação, não sou contrário, mas em vista que deveria ter uma exceção, beneficiário crônico ou beneficiário com certas condições clínicas não precisassem submeter a essa restrição. Então, acho que eles são, vamos falar assim, paliativos apenas. O aporte, eu acredito que acho que caiu em desuso, né? Talvez lá de 4, quando era de 4 em 4 meses a negociação, poderia ser mais viável. Hoje em dia, não vejo isso. Acho que eu acredito que se a negociação não for uma negociação boa para o contratante, ele acaba buscando uma outra operadora. Claro que cada vez está ficando menos também, né? Ou seja, você tem menos opções, né? Ou seja, bem menos. As redes ficam restritivas, né? Ou seja, como atender essa população. Então, acredito que o caminho não seja por aí. O caminho do contratante, do empresário, é cuidar da sua população, né? Aí tem que avaliar, como o Luiz falou, faz um estudo daquela população, para ver se é primário, secundário, até que nível vai implantando, né, os programas de promoção à saúde, porque esse sim vai trazer para um uso adequado, uso típico, como o Luiz colocou, né? Acho que é boa essa palavra, né? Qual que é a regularidade, usar como saúde realmente, não deixar, aí com certeza vai ter os raios, os traumas e assim por diante, mas é assim que a gente acredita. E complementando, acho que o Luiz estava finalizando ali, né, aí eu lembrei desse assunto, né? É um exercício difícil esse, porque enquanto nós estamos aqui, os contratantes, os corretores, num número muito menor, falando de redução de sinistralidade, a gente tem milhares de médicos, prestadores, discutindo como aumentar a receita deles, que é normal, ou seja, eles estão na outra ponta. Cabo de guerra. Exatamente. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, e eles estão defendendo o lado de produzir mais atendimento e assim por diante. Nós não questionamos isso, nós questionamos a quantidade, né? Aquilo tem que ser racional, né? Está combinado. É melhor ter uma consulta com uma remuneração mais alta, né? Mais positiva, que seja resolutiva, do que uma barata e não resolve, ele tem que ficar voltando ali naquele médico, né? Então, ou naquela clínica, naquele prestador e assim por diante. Então, a gente tem vários cabos de guerra, eu acho que tem aí cada um puxando para o seu lado. A operadora puxa o preço muito para baixo, aí o médico reclama, né? O médico puxa para cima, a operadora reclama. Então tem que achar esse trade-off eterno, né? Então a gente está nesse meio tentando equalizar essas duas pontas, que uma depende da outra, né? E como você quer falar até o final, está reduzindo as opções, né? Não tem onde ter mais dança da cadeira, né? Vou trocar de operadora, isso não resolve pontualmente apenas. Eu acho que esses mecanismos também resolvem algo pontualmente apenas, não traz uma efetiva equilíbrio do contrato. Ô, João, e como você comentou numa das suas falas, eu estou entendendo então que o uso da coparticipação pode ser prejudicial, porque você coloca uma coparticipação, o usuário às vezes evita ir ao médico, aí não tem acesso
a medicina preventiva e acaba usando internação. Esse seria um problema. Isso é algo que tem que estar ali no radar do RH, certo? Mesmo que, talvez, vou falar assim, se ele erguer essa bandeira, né, eu vou falar assim, eu vou defender aqui que tem os casos, muitas vezes o problema também, Wellington, é a forma de implantar isso. Nosso sistema hoje, a gente tem como já triar e saber quem são os possíveis diabéticos. Claro que tem ali os falsos positivos, que vai ser verificado, mas a gente aí entrega isso. Não é isso, você vai apontar. Faz o contrário. Convida, isso também é mais uma dica para os corretores falarem com os seus contratantes. Deixa que um beneficiário se declare, eu sou diabético. Aí ele não vai ter a sensação que está sendo vigiado, tá? Que ele está sendo controlado. Isso é ruim também, né? Ou seja, quando o funcionário tem essa sensação. Então, é outra dica que é importante, deixa ele se autodeclarar. Ou, como a gente já viu aqui alguns programas dentro da empresa, que a empresa dá um berço para a gestante. Com isso, ela já sabe, ela vai se autodeclarar para receber aquele prêmio ali, e você já vai poder conseguir acompanhar aquela gestante. Então, são iniciativas realmente de cuidado, a gente não está falando isso da boca para fora, isso é o que vai trazer resultado. A gente já viu aqui na nossa carteira, GNDI, ou seja, população mais complicada para se controlar, certo? Um call center, uma população que geralmente são funcionários iniciantes, com 4.000 vidas e estar equilibrado, certo? Nesse perfil. Mas isso não foi da noite para o dia. O corretor trabalhou muito, implantou programas ali de controle da natalidade, dos crônicos e assim por diante. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito aos poucos, que vai colher resultado efetivo e vai melhorar, na minha visão, vamos falar assim, vai melhorar muito a negociação com a operadora, porque você não está ali chorando o desconto, você está argumentando, eu estou cuidando da minha população, por isso eu gostaria da sua parceria também, o que você pode me ajudar para esse cuidado, porque as operadoras, elas também têm programas de promoção à saúde, mas muitas vezes não chega até aquele beneficiário ou aquele contratante, porque vamos pensar agora da fusão de Apvida e GNDI, a gente está falando de 8 milhões de beneficiários, é uma população muito grande e a sua pode não estar lá naquele cuidado ali, né? Ou seja, então, por isso que as empresas precisam se preocupar em cuidar dos seus colaboradores. O RH, o corretor é uma grande oportunidade do corretor auxiliar, porque o RH geralmente não tem braço para fazer isso. Então, acho que é uma boa oportunidade para eles atuarem. Ô Luiz, no caso da Arquitetos, aí pensando também nesses mecanismos que a gente utiliza para fazer controle, né? A Arquitetos também tem um mecanismo alternativo para poder controlar um AVCMH ou mesmo sinistralidade? Conta para a gente aí. Olha, na verdade, assim, é lógico que nós, os técnicos, somos viciados em números, em dados, né? A gente fica muito obstinado olhando para isso. Mas, por outro lado, o que eu costumo, às vezes, comentar com o cliente é que uma boa política de benefícios é a solução de pelo menos metade dos problemas. Então, é assim, as empresas precisam ser coerentes com a sua conduta de valores, de princípios, de cultura organizacional. Vou dar um exemplo assim, muito caricato, né? Quando você está falando com uma empresa que é um call center, você não fala de benefícios flexíveis, né? Porque as pessoas têm uma alta rotatividade, o salário não é tão alto, essa empresa provavelmente vai colocar ali uma carência para parto nos primeiros meses da vida do funcionário. Então, o programa da operadora, tendo ou não vai chegar na ponta, porque tem que ser coerente com a sua cultura. É a mesma coisa você pegar um banco de benefício, um banco de investimentos. Pô, esse banco de investimento vai ter plano seguro-saúde, com reembolso, plano nacional, já desde o nível do estagiário ao apartamento.
Quando você fala de colocar coparticipação para eles, ninguém quer porque o pessoal quer o máximo possível. Mas entre esses dois extremos, existem empresas que vivem em conflito. Eu vi que alguém fez um comentário aqui no YouTube falando que coparticipação para a crônica é um tiro no pé. É mesmo, é um tiro no pé. Agora, tem empresa que faz porque não está alinhando a sua cultura com aquilo que ela entrega no plano de saúde. E tem que fazer uma revisão disso. Tem empresas que têm uma missão que coloca lá cuidar do ser humano, né? Mas o plano de saúde não deixa entrar a esposa e filhos. Então, não está coerente com a cultura, né? Então, assim, essa questão da gestão, do número e tudo mais, ela fica muito prejudicada, independente do que a operadora faça, quando você não respeita a sua cultura. O teu plano tem que refletir isso. Então, e aí a gente está falando da empresa, né, Luiz? Do grupo, grupo que a gente está contratante. O plano. Então, o corretor, se ele não entende a cultura do seu cliente, tudo que ele propõe não pega bem, né? Porque cada empresa tem uma cultura, né? E a gente precisa olhar muito para isso, para fazer gestão. Então, tudo pode. E veja que coparticipação no Brasil, olhando para o último dado que a gente tem, 48% dos planos tem coparticipação e 6% tem franquia com coparticipação. Então, se a gente somar as duas coisas, é mais da metade, né? 55%. É muito dividido. O que a gente precisa saber é se essa metade que aplica coparticipação aplica porque alguém disse que era bom ou tem a ver com a sua cultura. Porque o plano bom é o plano que dá acesso de acordo com o que você planejou, né? Então, é isso que é plano bom. E a maioria das empresas desconsideram a sua cultura. Elas simplesmente seguem o fluxo e muitas vezes se dá mal com isso, né? Então, fica aí uma dica para os corretores, né? Leve em conta a cultura do seu cliente, que você vai falar uma linguagem mais próxima, né? Para o teu plano de ação dar certo, né? Legal. Bom, pessoal, nós estamos falando aqui sobre dados, né? Tudo envolve dados, né? Informação que a gente acaba extraindo da utilização, da cultura, do que a empresa faz. Então, a gente está falando basicamente de RH e operadoras, que são as que detêm os dados. Mas os corretores desempenham uma função importante quando o assunto é dado, essa informação. Em diversas situações, o corretor é fonte exclusiva de informação. O corretor que tem uma atividade mais ativa, que faz concierge, acaba sabendo se os usuários estão satisfeitos, se estão tendo acesso à rede, se estão tendo dificuldade para acessar algum médico, algum exame, algum procedimento. Os motivos de estarem utilizando a rede particular em detrimento da rede da operadora, que acaba encarecendo, ou seja, dados que podem virar informação. Como o corretor pode fazer uso desses dados para melhorar a sinistralidade do plano do seu cliente? Luiz, João. Vamos lá. Opa, você pulou uma vez aí. Tem muito... São muitas oportunidades. Eu acredito que o corretor ele precisa reagir, né, a essa consolidação de mercado de operadora, né? A gente tem, acho que aí por volta de 700 operadoras no Brasil, mas há uma concentração muito grande, principalmente em São Paulo, né, ou no Sudeste. Então, fica fácil para o próprio RH, o diretor de RH, o CFO, ver qual plano que ele prefere, né? Então, sempre a nossa indicação, orientação é que você pode atuar mais, você pode ser o gestor, né? Ou seja, o regulador desse plano, isso que o Luiz falou, ou seja, ver como que é a cultura da empresa, que produto vai encaixar ali, vai atender melhor aquela população, né? Eu acho que é o caminho dele trabalhar esses dados e concentrar esses dados, ou seja, tanto de operadora quanto do RH, se tem aderência para atestado, como um call center, por exemplo, tem, né? Acho que faz sentido. Ele observar isso e acompanhar. Eu acredito que fazendo esse acompanhamento e essa gestão de sinistralidade para ela ser equilibrada, como a gente já está discutindo aqui,
não fechou no 75, mas foi a 80. Opa, a média está 84, estou dentro, né? Claro que é muito difícil, é fácil falar, mas na hora de realizar, a gente tem os raios, alguém cai de moto, tem um trauma, tem um uso excessivo por um período e que aquilo vai se diluir durante um tempo. Então, tem essas questões aleatórias. Porém, se ele cuidar disso e cada vez mais e orientar essa população, porque a gente tem outro assunto extenso na saúde que é a judicialização, certo? Tem colaborador que ele entra na justiça e nem sabe que está entrando contra a própria empresa, porque quem vai pagar a conta no final, a operadora não vai nem discutir. Quem vai pagar a conta é a empresa. E aquilo vai ser bem visto, né? Ou seja, então, muitas vezes nem isso, nem essa informação, esse grau de informação de utilização do plano, esse colaborador tem ainda. Então, eu acho que precisa fazer tem essa lacuna. Eu acho que é difícil dele entrar, mas cada vez mais que ele estiver mais próximo do RH, ele pode ocupar esse espaço, né, facilmente e fidelizar o seu cliente. E você, Luiz, conta pra gente o que você acha desse mundo de informação que o corretor acaba tendo acesso, né? Porque ele é uma ponte entre o cliente e a operadora, e às vezes é muito acionado, né, pelo seu cliente. Mas como ele faz uso desses dados para poder fazer o que a gente tem falado aqui na live, né? Fazer gestão, utilização de dados, fazer estratégia. A matéria-prima é sempre a mesma, né? E quem está nesse mercado há muito tempo sabe disso. Você precisa de um cadastro bem organizado, você precisa fazer um controle da regra de faturamento para não ter ali o perigo de esquecer de excluir as pessoas e gastar um dinheiro desnecessário. Você precisa ter uma boa regra para inativo, por conta de demitidos e aposentados. Precisa estar muito equacionada esta cobrança para inativos, principalmente em pós-pagamento. E você precisa ter um banco de sinistro, de utilização médica. É lógico que, com o advento da LGPD, algumas coisas têm mudado, né? Há uma preocupação maior com a forma como isso é disponibilizado. Mas, assim, se você tem esse insumo mínimo de cadastro e utilização médica, você consegue construir bons indicadores. Eu diria o seguinte: o mínimo de indicador que você precisa ter é uma avaliação per capita de custo. Mais do que o montante, o per capita é muito mais importante para efeito de indicador e de gestão e de benchmarking. Você precisa entender demanda e custo. O que você vai produzir a partir desse insumo básico, através de uma empresa como a MetaInfo, ou eventualmente da Arquitetos da Saúde, se você for um RH, tem a ver com a infraestrutura que vem junto. Porque não adianta você ter indicador de crônico se você não tem programa de crônico, se você vai terceirizar isso. Vai servir para pouco, né? Não adianta você saber quem são os high users se você não tem nenhuma estratégia de comunicação e abordagem para essa população. Então, é preciso entender o que você tem de plugins aí na sua gestão, né? E tem gente que tem pouco plugin aí de serviço na sua gestão e tem gente que tem mais. Então, assim, gestão de dado tem a ver com maturidade. E aí, peço licença aqui para generalizar, né? Mas, assim, nem Bradesco, nem Sul América, nem GNDI, nem Arquitetos da Saúde, perdão, João, nem MetaInfo, claro, é responsável pela gestão do seu custo. O responsável pela gestão do seu custo é você. A gente é meio. A gente é um meio para isso. Então, tem muito corretor e tem muito RH que delega para a gente, achando assim, meus problemas acabaram, né? Como tinha uma anedota lá das organizações Tabajara, um negócio velho, né? Seus problemas acabaram. Seus problemas não acabaram. A gente é meio. A gente vai te ajudar a fazer gestão.
Mas enquanto você não entender que não se delega problema para terceiro, a gente é só uma ferramenta de solução, talvez você nunca entenda totalmente o que precisa ser feito ou dito para o seu cliente, né? Porque a gente está aqui para ajudar você a fazer gestão e não assumir sua gestão e agora o problema é nosso, né? A gente é meio. Então, nós vamos fazer o melhor serviço que a gente puder, mas você precisa se envolver, você precisa ser responsável por isso, né? Então, a gestão de dados envolve isso. Lógico que ninguém é obrigado a saber tudo sobre dados, para isso que a gente existe. Mas você é obrigado a saber onde você quer chegar. Você é obrigado a ligar as pontas certas para ter mecanismo de chegar no beneficiário. Aí você consegue fazer gestão de dados. Ô, João, pegando o gancho do Luiz, de gestão de dados, né? Eu comento que dado não é informação, né? Ele pode ser informação. Você tem que transformar o dado em informação. Mas quando o Luiz fala que a gestão é do cliente ou do corretor, né? Quando a gente fala em gestão de dados, e aí pegando a tua empresa, Metainfo, é possível ter essa gestão para PME, empresarial? Como que funciona? Só grandes grupos? Geralmente, Wellington, as operadoras disponibilizam esses detalhamentos, né, que é o sinistro, a utilização, apenas dos coletivos, né, dos empresariais. O PME, quando ele está dentro de um pool, né, ou seja, está dentro de um risco agrupado, eles não disponibilizam essa informação. Mas nada impede que ações de mapeamento, como questionários, possam ser realizados também para entender o risco daquela população e a empresa começar a ter uma cultura de cuidado daquele beneficiário. Eu acho que, pegando o gancho do que o Luiz falou também, de conscientizar o corretor, é o seguinte, né? A gente brinca aqui muito assim, não basta você pagar a academia, se você não frequentar, você não vai ter o condicionamento físico, ou não vai emagrecer. Qual que é o seu objetivo? Você não vai atingir o objetivo. Então, não adianta contratar o sistema, contratar relatórios e colocar na gaveta, né? Ou seja, você precisa participar junto, né? Então, é assim que a gente, eu acredito que o Luiz também está nessa mesma pegada, que assim que a gente gosta de trabalhar, não só apresentar um relatório, colocar na gaveta, acabou, daqui 3 meses a gente fala de novo, né, nos comitês de saúde, ou no reajuste, né, no reajuste a gente volta aqui, não é, o caminho é subsidiar, ter indicadores para que ele tome decisão e vá corrigindo essa trilha aí, né, esse trabalho. Então, é isso que a gente está alertando os corretores, que há uma grande oportunidade deles participarem aí, fidelizar o cliente e parar com essa troca de operadora que está se acabando as opções também. Então, não tem muita oportunidade. Ô Luiz, e no caso da Arquitetos, pensando no VCMH, somente para grandes grupos, empresarial, ou uma análise do VCMH também cabe, é válido para o PME? É lógico que quanto maior a empresa, melhor a capacidade de gestão, porque você tem o conceito do mutualismo a seu favor, da capacidade de diluir custos isolados e de fazer cálculos estatísticos. A estatística funciona melhor, quanto melhor é a amostra, obviamente. Então, a gente lida aqui na Arquitetos com grandes números, e a gente usa o grande número para ajudar pontualmente empresas. Uma empresa de PME, ela vai ter menos recurso de fato, mas isso não significa que ela não possa ter uma boa política de benefícios e usar esse conhecimento de indicadores para que ela consiga falar de igual para igual com a operadora. Um movimento no Brasil que tem acontecido de maneira silenciosa e que tem a ver com o crescimento do nosso mercado é o crescimento do mercado de PME de 1 a 2 vidas, até 5 vidas, que na verdade é um grupo familiar. Quando a gente olha para o RPC, que é o banco de dados da ANS de reajuste de planos coletivos, onde estão os empresariais e os coletivos por adesão, se você segmentar planos de 1 a 5 vidas,
você percebe que nós estamos falando, e eu já estou com esse dado velho, tá? Até o meio do ano passado, alguma coisa em torno de mais de 4,5 milhões de pessoas, que não são nem empresas. São pessoas físicas que têm um CNPJ e que compraram um plano de saúde. 4 milhões é metade dos planos individuais. Então, para este tipo, não tem o que fazer. E eu sei que os corretores vendem muito isso. PMEzinho de 1, 2, 5 vidas não tem o que fazer. Porque nem é uma empresa, essencialmente, né? É um grupo familiar que tem um CNPJ. Geralmente Mas para assim. todo o resto... Hã? Geralmente é isso. Mas para todo o resto, porque existem PME, que é um pequeno comércio, que é um pequeno escritório, o corretor pode ajudar, sim, com dado, com informação, com gestão. E a própria operadora, muitas vezes, fornece algumas ferramentas, porque a ANS protege contratos com menos de 30 vidas num grande guarda-chuva, e algumas operadoras em guarda-chuva até maior do que 30 vidas, né? Então, assim, não é que não tem como fazer nada, mas, obviamente, quanto maior a empresa, maior a gestão. Gente, nós estamos chegando no final, mas eu acho relevante a gente falar sobre uma notícia muito impactante que tivemos ontem no mercado. Inclusive, vou emendar aqui com um questionamento que foi feito. O que a gente está percebendo é que está tendo uma verticalização na utilização das operadoras, na verdade, né? Essa verticalização, a gente viu ontem, né? A Redditor adquirindo a Sul América. Acho que o João também comentou da fusão da Hapvida com a Notre Dame. Então, está parecendo que todas estão indo para essa verticalização. Isso tem alguma correlação com as fraudes que acabam acontecendo, que acabam encarecendo o plano de saúde? Inclusive, foi uma das perguntas que fizeram para a gente. E como que vocês veem o impacto que isso pode ter na sinistralidade? Primeiro você, João, vai lá. Vamos lá. Acho que o caso da GNDI e a Hapvida se enquadra mais na verticalização, né? Ou seja, aquela verticalização mais conhecida. Como eu tinha comentado, como eu acompanhei hoje a apresentação de resultado da Sul América e eles comentaram, e o mercado perguntou a respeito disso também, eu acredito que no caso da Sul América e Redditor, acho que não é uma verticalização mais separada, né? Eu acho que a Sul América lá atrás, quando ela adquiriu, acho que faz 1 ano ou 2 anos, a Paraná Clínicas, eu também estava imaginando isso, que eles estavam indo para uma verticalização. E, durante esse período, apresentavam-se com semi-verticalização. Hoje, falaram, nós não somos verticais, porque acredito que essa parceria de falar que é vertical, acho que não vai ser estratégico para eles aí, né? Ou seja, teve um caso aí que o Luiz comentou da Qualicorp, tem restrições e assim por diante. Então, eu acho que essa concentração de mercado, com certeza há impactos, porque você está no controle de poucos, né? Ou seja, você acho que promove menos a concorrência. Acho que é esse o olhar que eu tenho, que as pessoas começam a procurar soluções depois, né? Ou seja, o mercado reage também, porque a gente tem, durante a crise, quando a crise foi acentuada na questão de desemprego, não surgiu o doutor Consulta oferecendo uma alternativa aos planos de saúde? Então, vamos ver como que o mercado vai reagir também, porque às vezes pode ter um pensamento de controle de preço fazendo uma concentração de mercado, mas quem paga a conta também vai se incomodar, né? Vai procurar alternativas, né? Mas, ô Luiz, a verticalização ela impacta nas fraudes? Porque assim, vai estar tudo no mesmo guarda-chuva, tudo com o mesmo dono. Você tem mais controle, né? Eu acredito que sim, que eu acho que o impacto diminui, né? Eu acho que colabora para diminuir essa possíveis fraudes que possa acontecer. Eu acredito que vai ser menos porque está dentro da própria rede, né? É uma situação positiva nesse sentido, né? Eu acredito que dessa maneira. Ô Luiz, e você? O que você, sua opinião, a sua visão sobre isso? É uma coisa muito recente. Ontem a gente não tem muitos dados, muitas informações para fazer uma análise técnica, né? Vocês são técnicos, mas a gente quer saber a opinião de vocês que estão no mercado, que cuidam de dados, cuidam de informação. O que você tem, como você tem visto essas verticalizações que estão acontecendo no mercado de plano de saúde? Olha, Wellington, assim,
não é um movimento necessariamente novo, né? A gente tem visto isso ao longo dos últimos anos e sendo criados grupos imensos. O João comentou aqui, a Apvida GNDI, são mais de 6 milhões de beneficiários só de plano de saúde, fora alguma coisa de odonto. E não vai parar, né? Tem o mais recente aí, da Redditor, tendo uma cadeia grande, né? A maior rede de hospitais, uma participação importante dentro da Qualicorp, que é a maior administradora, agora uma participação majoritária importante, uma das últimas operadoras independentes, né? Mas eu tenho duas observações a fazer que me impressionam. Quando o mercado consolida, ele consolida porque é uma questão de sobrevivência, muitas vezes, mas também para encontrar eficiência, né? Você consolida, você junta grandes empresas para você ter eficiência. O que me espanta no nosso mercado é que a gente não consegue ver essa eficiência, porque o custo não diminui para ninguém. A VCMH não diminui para ninguém, com nenhuma consolidação, em nenhum momento da nossa história, nenhuma consolidação chegou na ponta como melhor custo. Então, saiu os grandes conglomerados de bancos, né? Reduziu, diminuiu, eles não chega na ponta. Eu pergunto o seguinte, é muito bom, empresarialmente falando, né? Acho que fantástico, né? São operações cada vez mais bilionárias. Mas o que o beneficiário tem ganho com tudo isso? Não chegou na ponta, na minha opinião, não chegou na ponta. Para o beneficiário não mudou nada. Às vezes até piora. Vide aí uma carteira individual, né, que gerou uma baita polêmica porque estava já mudando a rede, etc. Bom, e fraude, especificamente, eu tenho um ponto bem peculiar sobre isso. As operadoras têm bom mecanismo de defesa de fraude. E quando elas crescem e se juntam, melhora mais ainda. Só que eu vou dizer, a fraude não acontece por causa só da operadora. Ela acontece fora da operadora. Porque o médico quebra recibo, é uma coisa cultural, o beneficiário aceita, porque o beneficiário muitas vezes não se comporta bem, né? Porque a cadeia tem esse costume. Então, a fraude, eu acho que também não afeta muito, porque os controles continuam e as bulas de controle também vão continuar. É um trabalho constante que nunca acaba, né? Então, eu não acho que piora, eu não acho que melhora muito, não. O que eu estou muito ansioso é ver essas consolidações chegando na ponta, para a gente ter mais oferta, para a gente ter, talvez, mais plano individual, porque estamos aí às portas do legislativo querer regular esse negócio, né? Tem um projeto de lei aí bombástico sobre isso, né? Dos reajustes, então vamos criar grandes empresas, isso vai melhorar a VCMH da operadora? É isso como que a gente fica a quer ver na negociação, ponta, né? Um fraquinho com um fortão, né? Com um musculoso. Exato. Tem que chegar na ponta, né? Tem que chegar na ponta. Mas nada como uma crise para a gente criar boas soluções. Foi assim na pandemia, né? Pelo menos a gente ficou aí com a telemedicina que veio para ficar. Isso aí. Então, toda crise gera uma oportunidade. Vamos gerar mais oportunidade, então, né? Gente, a gente deu uma extrapoladinha hoje na nossa live. E eu comecei com o João, eu vou terminar com o Luiz, senão ele vai ficar chateado comigo. Luiz, terminando, né? Obrigado pela tua presença, pelas tuas informações, pelos teus conselhos. Mas fala para a gente aí como o corretor entra em contato com o arquiteto da saúde, como que ele acessa aí os serviços que vocês prestam, por favor. Bom, você pode entrar em contato conosco pelo nosso site, arquitetosdasaude.com.br. Lá a gente tem um canal de WhatsApp, você pode falar conosco ao vivo, mas você tem 3 frentes conosco, uma de consultoria, a gente faz consultoria em todas as linhas de atuação,
seja de auditoria, seja de processo, etc. A gente somos especialistas em dados públicos e a gente tem um curso. Da última vez, a gente ofereceu um desconto para quem quisesse comprar o nosso curso, para a Motril, e eu quero oferecer mais uma vez. Não deu tempo da gente combinar o cupom, mas eu estou bolando ele agora aqui. Motril 2022. Quem acessar o nosso, se quiser colocar aí na tela, quem acessar o nosso WhatsApp e perguntar do curso, para quem assistiu essa live, fica aí já garantido um desconto de 15% do nosso curso por pouco tempo, tá bom? Vou deixar aí por 15 dias. Motril 2022. Você entra lá no nosso site, digita esse cupom e você já tem 15% de desconto por 2 semanas. É uma forma aí de agradecer a presença de vocês. Legal. João, obrigado pela tua presença, foi muito esclarecedor. É muito legal ter pessoas do calibre de vocês aqui ajudando a gente, ajudando com informação. É de fato aquilo que eu disse no início, né? É informação que faz sentido para o corretor. Obrigado pela tua presença e diz para a gente, diz para o corretor como também ele encontra você. Vamos lá. Obrigado Hélio, obrigado Luiz aí, que a gente está sempre aprendendo, né? E discutindo, né? Eu acho que é a melhor forma. A MetaInfo, no site a gente tem o principal contato, né? Pelo WhatsApp, tem o link do WhatsApp, e facilmente a gente vai ser contatado e ficamos à disposição para conversar a respeito desse assunto, demonstrar nosso trabalho com mais detalhes, né? E mais personalizado, né? Tem vários tipos de demandas, né? Vamos falar assim, além de fornecer um sistema que ele mesmo vai poder fazer, produzir as suas visões, os seus panoramas, a gente também pode auxiliar isso com a equipe clínica, certo? Levando considerações clínicas para apoiar ele nesse reajuste, né? Não só nesse momento, mas em implantação de programas de promoção à saúde e assim por diante. Então, pelo site, acho que é o melhor caminho, e ficamos à disposição para atender, conversar mais, e já convido vocês também para tomar um café aqui na MetaInfo, nos conhecer, a gente se aproximar, estamos à disposição. Eu com certeza irei. Gente, então eu também vou. Opa, combinado, hein? Combinado. Estamos chegando mais ao final de mais uma live. Muito obrigado pela presença de todos. Lembrando quem nos assiste que esse vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube, do Motril no YouTube, ou então pode acessar também pelo site motril.com. E espero vocês na próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez. Até mais. Tá bom, valeu. Obrigado, Elton. Obrigado, Luiz. Tchau, tchau. Bom descanso.